Olá, galera do nono ano A da Escola Municipal Aleixo Pereira Braga 1. Eu me chamo Gutenberg, né? Você já me conhece, eu sou professor de matemática de vocês. E nessa semana do dia 29 ao dia 31, nós estudaremos semelhança de triângulos, ou seja, nós iremos estudar um cálculo comparativo na qual objetiva determinar se dois triângulos são semelhantes ou não. Então é isso que vamos estudar nessa aula de hoje, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou aumentar aqui a tela para facilitar a visualização. Semelhança de triângulo. Já vimos que dois polígonos, vamos relembrar antes de ler, né, tudo. Polígono significa figura, tá? São semelhantes. Quando falar semelhante, você tem que lembrar da palavra parecido. Quando seus lados correspondentes são proporcionais e seus ângulos internos correspondentes têm medidas iguais, ou seja, são congruentes. A palavra congruente significa igual, tá? Então veja bem, dois triângulos aí são semelhantes quando... O que o texto está dizendo? Primeiramente, para ele ser semelhante, basicamente ele tem que ter o mesmo formato, tá? Então, por exemplo, um triângulo retângulo, ele é semelhante a outro triângulo retângulo, mas nunca vai ser semelhante a um triângulo isósceles, tá? Ele não tem como ser semelhante a um triângulo isósceles sem ter um ângulo reto, por exemplo. Ele não tem como ser semelhante a um triângulo equilátero, porque o triângulo equilátero tem outro formato. Então, um triângulo retângulo, ele é semelhante a outro triângulo retângulo, tá? Um triângulo equilátero, ele pode ser semelhante a outro triângulo equilátero. Um triângulo isósceles, ele pode ser semelhante a outro triângulo isósceles. Um triângulo acutângulo pode ser semelhante a outro triângulo acutângulo, e assim sucessivamente, tá? Então aqui é basicamente assim, é numa situação que você tem um triângulo retângulo grande e um pequenininho. Então essa é a primeira condição para ele ser semelhante, eles têm que ter um formato parecido. Ou seja, eles literalmente têm que ser parecidos. Agora, o que eles têm que ter para eles serem semelhantes? Bem, de uma forma geral. Os ângulos devem ser iguais, ó. Vamos supor que aqui seja x. Aqui também x. Aqui é 90 e aqui é 90. E aqui, vamos supor que aqui seja z. Né? E aqui também z. Então, ó, os ângulos internos, os ângulos de dentro da figura têm que ser iguais, ó. Ângulo por ângulo igual, ângulo superior igual a ângulo superior, ângulo do lado esquerdo da base igual a ângulo do lado esquerdo da base e ângulo do lado direito da base igual a ângulo do lado direito da base. E o que mais? Eles precisam ter os lados proporcionais. Ou seja, esse lado aqui, lembra que esse lado aqui é chamado de hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo? Então vamos supor, se aqui for 10 e aqui 5, então os outros lados devem sofrer a mesma redução ou ampliação. Repare que do 10 para o 5 reduziu quantas vezes? 2 vezes, do 10 para o 5. Então vamos supor, se esse lado aqui for 8, se esse cateto, por exemplo, for 8, ele também vai ter que reduzir 2 vezes para continuar sendo semelhante. Então 8 dividido por 2 aqui daria 4. E por fim, se esse lado for 6, a base for 6, deixa eu só tirar minha câmera daqui. Se a base for 6, para esse triângulo continuar sendo semelhante, para ele ser semelhante a esse pequenininho, a base também tem que reduzir 2 vezes. Então 6 dividido por 2, 3. Então o que é triângulos semelhantes? Mesmo formato, ângulos iguais e lados proporcionais. Ou seja,
os lados têm a mesma ampliação ou redução. Se eu olhar do pequeno para o grande, ele aumentou, ele ampliou, certo? Agora ampliou quanto? Do 5 para o 10 ele amplia quanto? 2. Do 4 para o 8 ele amplia quanto? 2. Do 3 para o 6 ele amplia quanto? 2. Agora se eu olhar do grande para o pequeno, ele reduziu de tamanho. Ó. Do 10 para o 5, reduziu quantas vezes? 2. Do 8 para o 4, quantas vezes? 2. Do 6 para o 3, 2. Então, olha só. Se tiver qualquer lado que reduziu diferente em relação aos outros lados, a figura deixa de ser semelhante. Mesmo que ela pareça em tudo. Se deixar de sofrer a mesma redução em um determinado lado, a figura deixa de ser semelhante. Então, vamos supor que ao invés de 3 aqui, fosse 2. Seria semelhante? Não. Porque aqui dos outros lados reduziu 2 vezes e do 6 para o 2 reduziria 3 vezes. Então, deixaria de ser semelhante apesar de ter todos os ângulos iguais. Vamos lá resumir tudo. O que é semelhança de triângulos? O que são triângulos semelhantes? São triângulos que têm os ângulos internos iguais e têm os lados proporcionais. A mesma, se analisar do grande para o pequeno, a mesma redução em cada lado se analisar do pequeno para o grande, ou a mesma ampliação. É isso que são triângulos semelhantes, tá bom? É isso que o texto está dizendo. Então aqui ele trouxe um exemplo de triângulos semelhantes, ó. Trouxe um exemplo. Então aqui, veja bem, os ângulos são todos iguais, ó. Olha aí, todos iguais. Tá vendo? Se você analisar ângulo por ângulo, é tudo igual. Tá vendo? Tudo igual, olha lá. Agora pega o lado maior, 10. O lado maior aqui, 5. Do 10 para o 5, reduziu 2 vezes. Pega o outro lado da base, 8. Dessa base para essa base, reduziu quantas vezes? Do 8 para o 4, 2. Pega esse lado aqui, esse outro cateto aqui, que é o menor. Do 6 para o 3, reduziu quantas vezes? 2. Mesma redução e ângulos iguais. É isso que são. É basicamente isso. Você sabendo isso, você mata um monte de questão de triângulos retângulos. Triângulos retângulos não. De semelhança de triângulos, tá? Aí o que mais que tem aqui de informações? Os ângulos internos são iguais, comparando ângulo a ângulo, maior com maior, menor com menor, segundo ângulo maior com segundo ângulo maior. E os lados correspondentes são proporcionais, né? Aqui ele disse que é meio. É meio. Um lado é proporcional em relação ao outro a meio. Ou seja, de um lado para o outro reduziu pela metade, né? Reduziu por 2, na verdade. Reduziu por 2. Dessa forma, verificamos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Em notação matemática, usamos o símbolo tio. Ou seja, quando usa esse símbolo aqui, ó, se eu falar que o triângulo A... Nossa, eu sou muito ruim com essa canetinha aqui. É por causa do mouse, né? Quem usa pro mouse é muito ruim. Porque aqui dá lag. Triângulo ABC. Tio. Triângulo D. Vamos supor. Triângulo D, E, F. O que eu estou querendo dizer com essa notação aqui, com essa simbologia? O triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Então, ou seja, apareceu o tio, ele é sinônimo de semelhança, tá bom? É isso que aqui está dizendo. Então, nesse caso, podemos reescrever a frase com a seguinte simbologia matemática. Na matemática, a linguagem matemática é descrita por símbolos, não é igual ao português. Português, você se comunica escrevendo palavras. Matemática, você se comunica escrevendo símbolos. Até porque é mais fácil, você escreve menos, ó. Triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Existem ainda 3 casos em que é possível verificar se 2 triângulos são semelhantes, conhecendo apenas alguns de seus elementos. Veja bem, a definição de triângulo semelhante não muda. É lados proporcionais e ângulos iguais.
Agora, vai ter situações que você não vai conhecer todas as informações. Então, você vai precisar de técnicas para dizer se o triângulo é semelhante ou não. Então, o primeiro caso é ângulo-ângulo. Dois triângulos são semelhantes quando você possui dois ângulos correspondentes congruentes. Então, veja bem. Vamos supor que você tem uma situação que tem dois triângulos aqui, desse jeito aqui. O formato é parecido, tá vendo? Só que você só tem informação de dois ângulos. Não tem mais informação nenhuma, nem de lado, nem de nada. Só de dois ângulos. E aí eu quero saber se eles são semelhantes. O que você vai fazer? Você vai aplicar a técnica aqui, ó. Se você olhar por esse ângulo aqui e esse aqui, tá vendo que tem um tracinho aqui, um aqui? Ele tá dizendo que esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo superior tem dois tracinhos e esse também, ele também está dizendo que esse ângulo superior é igual a esse daqui. Então, quando tem o caso dois ângulos iguais, eu já posso afirmar que os triângulos são semelhantes, independente de saber as outras informações. Então, isso aqui é uma técnica matemática, entendeu? Primeiro caso é ângulo-ângulo. Segundo caso é lado-ângulo-lado. Dois triângulos são semelhantes quando possuem dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo entre eles congruente. Então, veja bem. Agora você está numa situação que você tem dois lados e um ângulo. Uma informação de dois lados e um ângulo. Como é que eu vou saber se eles são semelhantes? Você vai analisar lado correspondente com lado correspondente. Tá vendo aqui? E entre esse lado aqui, tem um ângulo entre os lados. Tá vendo? Entre esse lado e esse lado, tem um ângulo entre eles. Quando esse lado maior for igual a esse lado maior, o ângulo entre eles for maior, e o outro lado também for igual, aliás, for maior não, for tudo igual, né? Esse lado aqui foi igual a esse, e esse ângulo aqui superior foi igual a esse ângulo que está entre esses lados também foi igual, mais esse lado aqui ser igual também, então eu posso dizer que os dois triângulos são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. E por fim, teremos o último caso, que é lado, 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 LLL. Quando você tem uma situação que você só vai ter informação dos lados, mas você sabe que você precisaria saber se os ângulos são iguais. Se você tiver numa situação em que você só tem os lados, basta você identificar se eles sofreram a mesma redução ou a mesma ampliação. Basicamente isso. Se eles sofreram a mesma redução lado a lado, analisando lado por lado, em todos os lados eles sofreram a mesma redução, então eles são semelhantes ao caso lado, lado, lado. Então, ou seja, nós temos o primeiro caso que foi ângulo, ângulo, nós temos o segundo caso que é lado, ângulo e lado, e nós temos o último caso que é L, 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 tá? E aí eu vou contar um pouquinho da história, né, do matemático que criou que descobriu, na verdade, essas técnicas, né? A primeira demonstração conhecida do teorema de Tales, então foi Tales, ó, Tales de Mileto. Foi feita por Euclides, 3 séculos após a morte de Tales. Veja bem, o Tales descobriu, mas foi o Euclides que colocou na prática. Tales foi desafiado a medir a altura da grande pirâmide de Quéops, né? Quéops. Aí ele foi medir a grande pirâmide, né? E aí o que ele fez? Ele partiu do princípio de que existe uma razão entre a altura de um objeto e o comprimento da sombra que esse objeto projeta no chão. Então, é basicamente uma situação em que você precisaria, vamos supor, calcular a altura de um prédio, só que você não tem como medir a altura do prédio. E aí você usa técnicas de proporcionalidade. Se você tiver uma figura semelhante ao prédio e comparar a sombra do prédio com a sombra de outra figura semelhante ao do prédio, como um poste, e de identificar a redução ou ampliação que teve do poste, ou de uma figura que você possa medir, você consegue dizer
a medida desse determinado lado sem medir ele, entendeu? Através de um cálculo matemático, é isso que está dizendo aqui. Então, ele parte do princípio que existe uma razão entre a altura de um objeto e o comprimento da sombra que esse objeto projeta no chão, e que essa razão é a mesma para diferentes objetos no mesmo instante. Tales calculou a altura da pirâmide e Euclides reproduziu a ideia por triângulos. E aí chegou a hora dos exercícios, tá? Esse primeiro exercício aqui eu vou resolver e vou deixar os outros, o número 2 para vocês resolverem, tá bom? Então aqui temos uma situação de um prédio, está falando que a sombra de um prédio mede 60 metros numa determinada hora do dia. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 8 metros mede 12. Então o poste ele tem 8 metros de altura, mas a sombra dele mede 12, conforme mostra a figura. Qual é a altura do prédio? Tá vendo aí? Agora eu quero saber a altura do prédio. Como é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a técnica da semelhança de triângulos. Os lados eles sofrem a mesma redução ou a mesma ampliação, certo? Então, olha só, gente. Do 12 para o 60 aumentou quantas vezes? Aumentou 5 vezes, não é isso? Então, do 8, que é a altura do poste, para a altura do prédio, vai aumentar quantas vezes? 5. Então, qual seria a altura do prédio? 40, que é 8 vezes 5. Então, o cálculo que você teria que fazer aqui é simplesmente isso aqui, ó, 8 vezes 5. Existe uma outra forma? Sim. A sombra do poste está para a sombra do prédio, não é isso? Então, você faria assim, ó, por razão e proporção. Assim como... Então, veja bem, se eu estou analisando do pequeno para o grande, eu tenho que fazer sempre do pequeno para o grande. Se eu analisar do grande para o pequeno, tem que comparar grande com pequeno, não pode inverter a ordem. Aqui eu comecei do pequeno para o grande. A sombra do poste está para a sombra do prédio, assim como a altura do poste, que é 8, vai estar para a altura do prédio, que é x. O que você vai fazer agora? Você vai multiplicar cruzado. Aí você vai multiplicar cruzado. Então, fazendo essa multiplicação, vai ficar assim, ó, 12 vezes x, né? Igual a 8 vezes 60. Aí a conta final vai ficar, porque numa equação do primeiro grau, nós sabemos que quando trocamos de lado vai com operação inversa. Então, quando passar esse 12 para o outro lado, deixa eu tirar aqui minha câmera daqui. Quando passar o 12 para o outro lado, ele vai com operação inversa. Então, vai ficar 8 vezes 60 dividido por 12. 8 vezes 60 é 480. Aí você vai fazer 480 dividido por 12. Você vai ver que vai dar 40. Do mesmo jeito, tá? Beleza? Aqui é o número 2, é semelhante ao número 1. Então, vocês vão ficar encarregados de fazer o número 2. O número 2, ele dá altura, ele quer que você resolva, calcule a altura da árvore maior, sabendo que a árvore menor mede 1,5 metro. Aí ele dá a altura da árvore menor, dá a sombra da árvore menor e dá a sombra da árvore grande. Você vai fazer a mesma coisa. Sombra da árvore menor está para a sombra da árvore grande, assim como a altura da árvore pequena estará para a altura da árvore grande. Ou simplesmente você vai verificar a sombra da árvore menor é quantas vezes menor do que a sombra da outra árvore. Entendeu? E aí o 3 eu não vou nem deixar vocês para fazer o 3, porque o 3 é um pouco mais difícil. Então eu vou deixar para vocês fazerem o 2, tá? O 1 e o 2. Pode fazer o 1 e o 2. E aí,
com isso terminamos a nossa aula, tá, de hoje. Então, a nossa aula foi sobre semelhança de triângulos, tá legal? Na próxima aula, eu vou falar sobre o material de atividade impressa e vocês ficarão encarregados de resolver os 5 exercícios das atividades impressas, tá bom? Então, até o próximo encontro.